Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar da fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: Este é João Batista, que ressuscitou dos mortos. E eis por que tantos milagres se operam por meio dele. Porque Herodes tinha mandado prender e ligar João, e tinha-o algemado e metido no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe. Porque João dizia-lhe: Não te é lícito tê-la por mulher. E querendo matá-lo, teve medo do povo, porque este o considerava como um profeta. Mas no dia natalício de Herodes, a filha de Herodíades bailou no meio dos convivas e agradou a Herodes. Por isso ele prometeu-lhe com um juramento dar-lhe tudo o que lhe pedisse. E ela, instigada por sua mãe, Dá-me, disse, aqui num prato a cabeça de João Batista. Foi trazida a sua cabeça num prato e dada à moça, e ela levou-a à sua mãe. Chegando os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram-no. Depois foram dar a notícia a Jesus. Tendo Jesus ouvido isto, retirou-se dali numa barca a um lugar solitário, afastado. Mas tendo sabido isto, as turbas seguiram-no a pé das cidades vizinhas. Ao sair da barca, viu Jesus uma grande multidão e teve compaixão dela, e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo: Este lugar é deserto, e a hora é já adiantada. Deixa ir essa gente para que, indo às aldeias, compre de comer. Mas Jesus disse-lhes: Não tem necessidade de ir. Dai-lhes vós de comer. Responderam-lhe: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse-lhes: Trazei-mos cá. Em seguida, tendo mandado a multidão que se sentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às turbas. Comeram todos e saciaram-se, e levantaram 12 cestos cheios dos bocados que sobejaram. Ora, o número dos que tinham comido era de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E imediatamente Jesus obrigou os seus discípulos a subir para a barca e a passarem antes dele à outra margem do lago, enquanto ele despedia as turbas. Despedidas as turbas, subiu só a um monte para orar. Quando chegou a noite, achava-se ali só. Entretanto, a barca no meio do mar era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Ora, na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, quando ouviram andar sobre o mar, turbaram-se e disseram: É um fantasma. E com medo começaram a gritar. Mas Jesus falou-lhes imediatamente, dizendo: Tende confiança, sou eu, não temais. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir até onde estás por sobre as águas. Ele disse: Vem. Descendo Pedro da barca, caminhava sobre a água para ir a Jesus. Vendo, porém, que o vento era forte, temeu, e começando a submergir-se, gritou, dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, o tomou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Depois que subiram para a barca, o vento cessou. Tendo atravessado o lago, foram para a terra de Genesar.
Tendo reconhecido o povo daquele lugar, mandaram prevenir toda aquela região e lhe apresentaram todos os doentes. Estes rogavam-lhe que os deixasse tocar sequer a orla do seu vestido, e todos os que o tocaram ficaram sãos. Qui autem in navi errant ad ora verum digente. Vere Filius Deus es. Então aproximaram-se dele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele respondeu-lhes: E vós também, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Porém, vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta a Deus qualquer coisa minha que te possa ser útil, não está obrigado a honrar seu pai ou sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, tornaste nulo o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto. As doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Depois, chamando a si as turbas, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai da boca. Isso é que torna imundo o homem. Então, aproximando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Jesus respondeu: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os. São cegos e guias de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos caem na fossa. Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus respondeu: Também vós tendes tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca passa ao ventre e se lança depois num lugar escuso? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que mancham o homem. Porque do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as palavras injuriosas. Estas coisas são as que maculam o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, não mancha o homem.
Partindo dali, retirou-se Jesus para a região de Tiro e de Sidônia. E eis que uma cananeia, que tinha saído daqueles arredores, gritou: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está miseravelmente atormentada do demônio. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Aproximando-se seus discípulos, pediram-lhe: Despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Ela, porém, veio, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, valei-me. Ele respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Ela replicou: Assim é, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como queres. E desde aquela hora ficou sã a sua filha. Tendo Jesus saído dali, dirigiu-se para o mar da Galileia, e subindo a um monte, sentou-se aí. E concorreu a ele uma grande multidão de povo, que trazia consigo coxos, cegos, mudos, estropiados e muitos outros. Lançaram-nos a seus pés, e ele os curou. De sorte que as turbas se admiravam, vendo falar os mudos, andar os coxos, ver os cegos, e davam glória ao Deus de Israel. Jesus, chamando seus discípulos, disse: Tenho piedade deste povo, porque há 3 dias que não se afastam de mim e não têm o que comer. Não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Os discípulos disseram-lhe: Onde poderemos encontrar neste deserto pães bastantes para matar a fome a tão grande multidão? Quantos pães tendes vós? 7 e uns poucos de peixinhos. Ordenou então ao povo que se sentasse sobre a terra, e tomando os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos os deram ao povo. Comeram todos e saciaram-se, e dos bocados que sobejaram levantaram 7 cestos cheios. Os que tinham comido eram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em seguida, despedindo o povo, entrou Jesus numa barca e foi para o território de Magadã. Foram ter com ele os fariseus e os saduceus. E para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum prodígio do céu. Ele, porém, respondeu-lhes: Vós, quando vai chegando a noite, dizeis: haverá tempo sereno, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu mostra um avermelhado sombrio. Sabeis, pois, distinguir o aspecto do céu, e não podeis conhecer os sinais dos tempos? Esta geração perversa e adúltera pede um prodígio, mas não lhe será dado outro prodígio, senão o prodígio do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Os seus discípulos, tendo passado à outra margem do lago, tinham-se esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: Atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mas eles discorriam entre si, dizendo: É que não trouxemos pão. Conhecendo Jesus isto, disse: Homens de pouca fé, por que estáis considerando convosco pelo motivo de não terdes pão? Ainda não compreendeis? Não vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e quantos cestos recolhestes? Por que não compreendeis que não foi a respeito do pão que eu vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que
que não havia dito que se guardasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Depois ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Desde então começou Jesus a manifestar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciãos, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tomando-o Pedro à parte, começou a increpá-lo, dizendo: Deus tal não permita, Senhor. Não te sucederá isto? Ele, voltando-se para Pedro, disse-lhe: Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e o que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveitará a um homem ganhar todo o mundo, se vier a perder a sua alma? Ou que dará um homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que entre aqueles que estão aqui presentes, há alguns que não morrerão, antes que vejam vir o Filho do Homem com o seu reino.